tivesse seus direitos políticos, isso servirá para outros cassados também. O Senado não pode fazer uma lei específica para uma pessoa. Vamos deixar claro, não estou aqui defendendo o Eduardo Cunha, nada disso. Eu só estou questionando porque ele, dia 12, será julgado pela Câmara. Caso seja cassado o Eduardo Cunha, ele também terá esses direitos que a presidente Dilma está tendo hoje? É só um questionamento, presidente, até porque não sou jurista para interpretar como as pessoas possam interpretar até com mais sapiência do que a minha. Eu agradeço a Vossa Excelência, infelizmente tenho que me abster de dar uma resposta neste caso, porque só me atenho às questões que estão sendo levantadas neste julgamento. Quem está? É o senador Álvaro que pediu? Senador, Vossa Excelência terá a palavra, porque já pede há muito tempo, mas o senador havia se inscrito antes, peço escusas, senador Álvaro Dias. Faço um apelo para que nós possamos prosseguir. Eu ainda não estou devidamente esclarecido e respeito, evidentemente, a competência de Vossa Excelência e o talento nessa matéria, mas me parece que a Constituição independe de interpretação neste caso. A lei do impeachment não pode prevalecer diante das alterações propostas pela Constituição de 88, que alterou o tempo da inabilitação de 5 para 8 anos e colocou como decorrência da pena, da condenação, esta pena da inabilitação de 8 anos. Portanto, não entendo como possa ser correta a separação para a votação em 2 turnos. De outro lado, o Congresso já se manifestou sobre a matéria, o Poder Legislativo já se manifestou sobre a matéria ao aprovar a lei das inelegibilidades, a lei complementar 64, que estabelece a inelegibilidade por 8 anos de governadores, prefeitos, etc., mandatários que tenham o seu mandato cassado. Portanto, nós estaríamos aqui, ao deliberar sobre essa matéria, revogando a Lei Complementar 64 ou ignorando os seus efeitos. Essa é a minha dúvida, senhor presidente, e ficaria... Absolutamente pertinente. A interpretação da Constituição, ela tem que ser unívoca. Quem fará essa interpretação são as senhoras e os senhores senadores soberanos para fazê-lo. Muito bem. Então, eu, neste momento, interpreto apenas o regimento. Eu interpreto o regimento com o maior cuidado e da forma mais estrita possível para impedir que este julgamento seja obstado, seja impedido de prosseguir por um eventual mandado de segurança impetrado pela defesa ou por um partido político que irá ao Supremo Tribunal Federal e poderá alegar que os direitos subjetivos de um partido político foram coartados. Eu não quero correr esse risco, tenho certeza que Vossas Excelências também não querem correr esse risco. Quanto à lei da inelegibilidade, a chamada lei da ficha limpa, eu já me pronunciei dizendo que ela é mais restrita no que diz respeito às sanções, porque ela apena o político que foi condenado em segunda instância, num julgamento colegiado, apenas a suspensão dos direitos políticos. Aqui não, a Constituição, no artigo 52, parágrafo único, é muito mais ampla, inabilita o condenado ou a condenada o exercício de qualquer função pública, de professor, de servidor de uma prefeitura, enfim,
até de uma merendeira de um grupo escolar. Portanto, mas não estou absolutamente induzindo, nem poderia fazê-lo. Repito, tenho a minha opinião pessoal, eu a manifestarei no momento apropriado, se for instado, se puder participar de um eventual julgamento, mas não posso fazê-lo nesse momento. Apenas quero mostrar o contraste entre essas duas leis, uma lei que é a lei da ficha limpa, a lei complementar 69, modificada pela lei complementar 135, traz uma sanção grave, mas relativamente mais branda com relação àquilo que dispõe o texto magno. Senador Roberto Rocha, a última intervenção de Vossa Excelência, por gentileza. Senhor presidente Lewandowski, eu não pretendo trazer calor para esse debate, apenas tentar trazer um pouco mais de luz. E não quero me referir à questão dos destaques. Isso, se for o caso, farei oportunamente. Mas eu não quero deixar de revelar a minha inquietação por ter ouvido por duas vezes, do meu querido amigo senador Cássio Cunha Lima, quando se referiu à questão da lei da ficha limpa. Ou seja, eu quero aqui, respeitosamente, afastar essa possibilidade, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou seja, a lei da ficha limpa não alcança presidente da República e nem poderia fazê-lo, porque já tem previsão constitucional em caso de impeachment. A lei da ficha limpa, portanto, trata de uma outra questão. Para que não haja confusão e esta decisão soberana do Senado não venha amanhã ter consequências nos tribunais, eu me vejo agora na obrigação de fazer essa intervenção respeitosamente ao que disse o nobre senador Cássio Cunha Lima, até para não gerar em ninguém uma expectativa falsa de que uma eventual decisão aqui favorável aos destaques possa gerar um precedente que beneficie eventualmente, por exemplo, o deputado Eduardo Cunha. Naquele caso, sim, a lei da ficha limpa alcança o deputado, mas o presidente da República é inócua essa discussão porque já há previsão constitucional em caso de impeachment. Portanto, minha intervenção nesse momento é apenas para afastar a possibilidade de discussão em relação à ficha limpa nessa questão. Obrigado. Muito obrigado, senador Roberto Rocha. Muito oportuna a sua intervenção. Claro, do ponto de vista dos andamentos do trabalho aqui nesta Igreja Casa e no Congresso Nacional como um todo. O presidente do Senado Federal tem a prerrogativa de utilizar a palavra a qualquer momento. Sua Excelência fará uso dela. Senhor presidente Ricardo Lewandowski, senhoras senadoras, senhores senadores, cidadãos e cidadãs do nosso querido Brasil. Raríssimas vezes na vida podemos dizer, sem sermos pretensiosos, que estamos vivendo a história. Hoje, senhor presidente, é uma dessas escassas ocasiões. Alcançamos o ponto culminante de um processo que deixará lições para todos, para sempre. Por isso, como presidente do Senado Federal, cabe a mim dialogar não com as paixões do momento, mas com o perene espírito do tempo. A democracia não é, senhores senadores, senhoras senadoras, o melhor regime porque é infalível, mas porque corrige suas próprias imperfeições, sob o mando do único soberano a qual as democracias se curvam, o povo. Temos de enfrentar uma premissa na decisão de hoje. Podemos estar cometendo um erro, seja qual for o veredito que adotemos? Sim, mas essa grande e insofismável verdade
Eis aqui, senhores senadores, senhor presidente, a grandeza da democracia. Se errarmos, a democracia se corrigirá e o povo nos corrigirá. Porque a democracia é um sistema que é falho porque humano, mas é sublime porque se aceita imperfeita e admite corrigir-se continuamente. Um dia a história nos julgará e nossa única certeza será de que não nos omitimos. Quero dar o testemunho, senhor presidente, de quem o destino reservou o papel de presidir várias etapas desse processo. Desejo parabenizar todos os senadores e senadoras. Demonstramos à nação que a política tem de mais